Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje eu vou falar sobre a lei de Gauss, que vai nos dar um arcabouço matemático para resolver problemas aplicados à eletricidade. Então, roda a vinheta. Hoje eu vou falar sobre fluxo elétrico, lei de Gauss, lei de Gauss aplicada à lei de Coulomb e assim por diante. Acompanhe aqui comigo. Então, a lei de Gauss, antes de falar sobre lei de Gauss, é bom eu falar sobre fluxo. E fluxo, como essa ilustração aqui mostra, está relacionado com um campo vetorial que atravessa uma área dada. Então, assim, o fluxo elétrico de um campo vetorial é constante, perpendicular a uma superfície A, definida dessa forma aqui. Então, essa aqui é a forma mais clássica, mais básica de se definir um fluxo. Ele tem uma passagem, aqui no caso uma função vetorial, então ela é feita de vetores em cada posição do espaço aqui, e aí eu verifico quanto desses vetores estão atravessando uma seção reta aqui, no caso de área A. Esse caso aqui é o mais simples, que eu tenho um campo constante atravessando uma região A. Então o fluxo é dado pela multiplicação desse campo e a área que ele abrange. Fluxo mede quanto o campo atravessa a superfície, mede a densidade de linhas de campo. Então, nesse caso aqui eu posso contar quantas linhas de campo eu tenho atravessando eficientemente essa região aqui. O fluxo φE de um campo constante, formando um ângulo θA, é definido como o produto escalar desse campo, dessa função vetorial e a área em específico. Então, o produto escalar, você pode ver aí, eu já falei sobre essa aula, na parte de revisão sobre vetores. O produto escalar está relacionado com a projeção de um vetor no outro, no caso aqui dado pelo cosseno. Então, no caso mais geral, você pode pegar um campo, a área e o cosseno do ângulo formado entre eles, de acordo com o que a gente está vendo aqui nessa ilustração aqui do lado. O plano forma um ângulo θ com um plano vertical aqui, um plano que está, por exemplo, se eu estivesse nesse plano, ele está totalmente vertical. Esse plano aqui forma um ângulo θ com essa vertical, e os campos continuam iguais a antes. Então, nesse caso aqui, você tem um ângulo formado entre o campo vetorial e a normal à superfície A aqui. Então, eu posso pensar num vetor que sai do campo, está a 90 graus do campo, formando essa linha pontilhada aqui. Esse vetor a gente chama de normal. E eu verifico o ângulo entre esse vetor normal e o campo, no caso aqui a função vetorial. Então, no caso o fluxo também mede o quanto a componente perpendicular do campo, isto é, o cosseno, atravessa a superfície A. Ou, similarmente, o quanto o campo atravessa a componente normal à área, isto é, a cosseno θ. Então, essas figuras aqui são presentes no livro de física do Sirway. E, bem, como que eu tenho a aplicação disso na eletricidade? Eu posso pegar uma superfície qualquer aqui, no caso aqui a gente pegou uma superfície fechada, que é uma casca, hermética aqui, e um campo elétrico, agora que já é eletricidade, pensando em termos de campo elétrico, permeando o espaço aqui. Então eu posso verificar o quanto do campo atravessa essa superfície. Então a lei de Gauss, já antes de falar da lei de Gauss, aliás, aqui eu tenho, na hora que eu for medir o fluxo de campo elétrico, eu vou verificar a integral do E escalar dA, onde esse dA é um elemento de área, um pedaço da área total aqui, e nota aqui o produto escalar, então eu tenho que verificar o ângulo de cada componente desse elemento de área que eu vou trabalhar aqui. Aqui na ilustração a gente tem 3 elementos de áreas diferentes, e os 3 têm campos atravessando a sua normal de forma diferente. Aqui forma um ângulo θ, nessa região. A normal está para cima aqui, então essa área aqui está nessa direção, então eu tenho uma normal, que é o meu dA,
e olha esse campo nessa direção aqui. Já nessa parte mais de baixo, aqui é quase 90 graus entre o elemento de área e o campo. E aqui um ângulo até maior que 90 graus, né? Porque o campo está entrando aqui nessa região aqui de superfície e o elemento de área está apontando para esse ponto aqui. Então, no caso aqui, ó, generalizando para um campo elétrico qualquer, uma superfície qualquer, o fluxo φ é de área através da área A é definido por essa integral aqui. Como eu já contei, aqui tem um escalar dA, então a gente tem onde o dA é o vetor área perpendicular à superfície. Novamente, dA e o cosseno, onde o θ, cosseno de θ, onde o θ é o ângulo entre o dA e o campo. E a gente tem três situações descritas aqui. Um ângulo menor que 90, um ângulo maior que 90, ou seja, fluxo saindo, fluxo positivo, fluxo negativo, quer dizer, fluxo entrando, e a 90 graus, que é o caso intermediário central aqui, que tem um fluxo zero, ou seja, o campo não atravessa a superfície, ele passa aqui a 90 graus de superfície. É um arcabouço matemático. Bem, então como que a gente vai aplicar isso na eletricidade? A aplicação da verificação do fluxo de campo elétrico na eletricidade é chamada lei de Gauss. O que a lei de Gauss nos diz? A lei de Gauss relaciona o fluxo elétrico através de uma superfície fechada com a carga elétrica interna a essa superfície. Então aqui a fórmula é essa daqui, a gente tem o fluxo de campo elétrico, né, o fluxo elétrico. É uma integral numa superfície fechada, então essa bolinha aqui quer dizer que eu tenho que fechar a superfície. De E escalar dA. Isso daqui, ou seja, o fluxo de campo elétrico, está relacionado com a carga que eu tenho dentro dessa superfície sobre ε0. Essa é a lei de Gauss. Então, nessa figura aqui ao lado, tem três situações, né? Tem uma carga positiva aqui em cima, e essas aqui são as linhas de campo, e uma carga negativa aqui embaixo com suas linhas de campo. A gente já viu essa ilustração anteriormente. E, no caso aqui, 4 superfícies. A superfície 1, nota que é essa aqui, ó, que envolve a carga positiva, a superfície 1, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico aponta para fora, assim o fluxo é positivo. E de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida também é positiva. Então observa que toda a linha de campo está saindo dessa região que a gente chamou de S1 aqui. Como toda ela está saindo, o fluxo é positivo, né? Então, se você olhar se esse fluxo é positivo, como ele é diretamente proporcional à carga, a menos de uma constante que é a permissividade elétrica, então o fluxo positivo leva numa carga negativa. A superfície 2, que é essa aqui de baixo, ela permeia uma carga negativa. Então, nota que todos os campos, todas as linhas de campos, estão entrando nessa superfície. Então, a superfície 2, o campo elétrico aponta para dentro, assim o fluxo é negativo. E de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida também é negativa. Então, fluxo negativo implica em uma carga negativa. A superfície 3, que é essa daqui, ó, a quantidade de linhas de campo que entra é igual à quantidade de linhas de campo que saem da superfície. Então, o campo elétrico que entra é o mesmo que sai. Assim, o fluxo é nulo. De acordo com a lei de Gauss, não há carga envolvida, ou o somatório das cargas é zero. Igualmente ocorre aqui na superfície 4. Nota que a superfície 4, que é essa área maior aqui, você tem campos saindo e campos entrando. 4. Superfície 4. O campo elétrico que entra é o mesmo que sai. Assim, o fluxo é nulo. E de acordo com a lei de Gauss, não há carga envolvida, ou o somatório da carga é nulo. É semelhante ao que aconteceu S3. Nesse caso que a gente viu, né, que aqui a gente tem um campo nulo e aqui a gente tem uma carga nula, e no global aqui também uma carga nula. Então vamos começar a aplicar a lei de Gauss, inicialmente aqui com a lei de Coulomb, né? A lei de Gauss é uma das equações de Max, ou seja, é uma lei fundamental do eletromagnetismo. Vamos mostrar que a lei de Coulomb, né, para as cargas pontuais, implica a lei de Gauss. Nos exemplos, o exemplo será trivial, mas mostra que a lei de Gauss implica na lei de Coulomb e, portanto, elas são equivalentes. Então, vamos pegar um caso aqui que a gente tem uma carga pontiforme Q, positiva, e eu traço em volta dessa carga uma superfície gaussiana, que é uma esfera, né? Porque a simetria que uma carga tem
é a esfera, né? Eu gosto até de fazer o contrário aqui, daqui a pouco a gente avalia o formato reverso aqui, que implica numa explicação também. Então, primeiramente, considere uma carga pontiforme dessa figura, cujo campo elétrico, é uma distância R, é dada pela lei de Coulomb, né, que está até aqui dentro. Aqui. Considere o fluxo φE através de uma superfície gaussiana esférica de raio R e o centro da carga, o centro na carga. Por simetria, o campo é paralelo a dA e temos isso daqui. Então, o que a gente tem aqui? Qualquer lugar que eu pegar na superfície da esfera, o campo vai ser o mesmo. Então, o campo nessa esfera aqui é constante. Essa esfera tem um raio, se eu observar aqui, qualquer lugar da esfera, o campo é constante. Já que o campo é constante, ele sai da integral, eu faço essa integral aqui e acho que o fluxo através dessa superfície é o campo vezes a área, né? Só que o campo, ele é o que? Isso tem que ser igual a carga sobre ε0, pela lei de Gauss aqui atrás, ó. Campo área, carga envolvida sobre ε0. Você olha aqui, campo área, a carga que você tem envolvida é o Q, então tem que ser igual aqui sobre ε0. Aí o que você percebe é que o campo, então, ele vai ser dado por isso aqui, ó, que é a lei de Coulomb, e realmente, Q sobre 4πε0r2 vezes a área, 4πr2, dá realmente Q sobre ε0. Então, a lei de Gauss é verificada para uma carga pontual usando a lei de Coulomb. Portanto, a lei de Gauss é obtida nesse caso. Considere agora um fluxo em uma superfície qualquer. Né? O ponto crucial é que o fluxo através da superfície é igual ao fluxo através dessa esfera, né? Que vai ser ilustrado logo à frente aqui. Então, o que eu vou ter aqui é o mesmo caso de antes, só que ao invés de eu considerar uma superfície gaussiana esférica, bonitinha aqui, bem simétrica, eu vou escolher uma superfície gaussiana esdrúxula, assim, com um formato não claro, assim. E uma coisa que a gente observa é a seguinte: se eu tenho uma distância RA de uma carga, o fluxo de campo elétrico nessa região, nota que eu estou mais próximo, o campo é mais intenso, só que a área, o ângulo sólido aqui, me dá uma área menor. E quando eu me afasto aqui, seguindo o raio, aqui eu vou ter uma área maior, né, no meu ângulo sólido aqui. No entanto, o campo nessa região aqui, ele vai ser menor do que antes. Então, subentende que, na hora que eu faço essas contas aqui, para mostrar isso, considere que a figura 2.5, que é essa aqui do lado, para dois segmentos da superfície esférica. Pela lei de Coulomb, o que a gente vê? Que o campo aqui, quanto que vale o campo aqui? É Q, que é o mesmo, sobre 4πε0r ao quadrado. E o campo aqui é o mesmo Q sobre 4πε0, esse r aqui ao quadrado. Então, se eu igualo as duas coisas, se eu faço aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês acompanharem. A definição de campo elétrico, o campo vou chamar de E1, como sendo esse ponto aqui, ó. Vamos fazer igual tá lá. EA. O EA, quanto que vale o EA? Vale Q 4πε0 R ao quadrado. No caso aqui, RA ao quadrado. E o campo B vale Q, que é o mesmo Q aqui, sobre 4πε0 o RB ao quadrado. Então, se eu igualar esse Q, fizer esse Q, quanto que dá esse Q aqui? 4πε0 RB2, B é B, e esse Q de cima aqui é A, então eu vou ficar com uma coisa assim, ó. Se eu fizer Q igual a Q, no caso, o Q de cima, o que dá esse Q de cima aqui, ó? Esse Q de cima dá A
4π ε0 RA ao quadrado. Tem que ser igual ao Q de baixo. O que dá o Q de baixo? O Q de baixo dá aqui, ó. Dá B, né? 4π ε0 RB ao quadrado. Então, 4π ε0 corta com 4π ε0 e eu chego nessa relação que está aqui, ó. Né? Então, pela lei de Coulomb, né, o que eu usei aqui agora, o RA ao quadrado é igual a RB ao quadrado. E como os segmentos A e B determinam o ângulo sólido, que é essa quantidade de ângulo que eu tenho aqui, né, o ângulo sólido, o que o ângulo sólido é? Está relacionado com a distância que eu tenho e a angulação que eu tenho aqui. Esse ângulo aqui, ele é o quê? Nota que os dois estão determinados pelo mesmo ângulo sólido aqui, ó, esse alfa, esse ângulo que está aqui no meio. Ele é o ângulo que determina tanto essa área aqui, né, quanto essa área mais distante. Então eu posso falar que o raio ao quadrado sobre Azinho, sobre essa área aqui, né, que é o que ele fez aqui, ó, é igual ao B, que está mais distante, para esse R maior. Então isso aqui é verdade, né? Se isso aqui é verdade, olha só, na hora que eu vou calcular o fluxo é o que? Não é campo vezes área? Então quando eu faço aqui, ó, campo vezes área, o fluxo de B, eu vou pegar né, por aqui, ó, o E vezes R quadrado, né? Então quando eu pego o R quadrado aqui, é como se fosse pegar o fluxo aqui, ó. O que é esse Bzinho aqui, ó? Eu posso falar que o Bzinho é o A, o RA quadrado, vezes o RB quadrado. É isso que ele faz aqui, ó. O fluxo o EB, o que o EB, o EB vezes a área de B dá? Ele pode ser escrito como o EA, né? Então se eu pegar aqui do lado, ó, o que meu EB vale? A partir daqui, meu EB vale o EA RA quadrado sobre RB quadrado. Então o que ele faz aqui é pegar esse campo EB e jogar ele aqui, ó. E além disso ele pega esse B e joga ele aqui, ó. Fazendo essa conta aqui, olha só o que acontece. Eu fico com EA, RA ao quadrado, RB ao quadrado, que está aqui, vezes o B. O que o B vale? Vale o A, RB quadrado sobre RA quadrado, que está aqui. Então, esses parênteses cortam, sobrando o EA vezes a área do A, que é o próprio fluxo A. Ou seja, o fluxo nessa região aqui, ó, é o mesmo fluxo dessa região aqui. Nota que aqui obedecendo os ângulos e aqui está tudo certinho. E o que acontece nesse caso da figura abaixo aqui? O fluxo eu tenho nessa área da superfície interna, se ela determinar o mesmo ângulo sólido aqui, ó, ela vai ser o mesmo fluxo da superfície mais externa. Então, se internamente eu tenho uma esfera aqui, se eu formar um ângulo sólido idêntico aqui, ou seja, a abertura desse quadradinho aqui equivale a do de fora, que é o que está ilustrado aqui, ó, então esse tem o mesmo ângulo sólido, então o fluxo dessa parte pequena é igual ao fluxo da parte de fora. Então, na hora que eu fizer essa conta aqui, ó, e achar aqui, ó, no de fora o campo não é constante, mas na esfera o campo é constante. Então eu posso usar a esfera como base de cálculo para os meus casos aqui, ó. Eu posso usar a área da esfera, que é 4πε R2. Isso porque a esfera tem a simetria da minha carga pontiforme.
E isso vai ser muito útil daqui para frente, né? Que, por exemplo, voltando aqui, eu posso ter superfícies, eu posso escolher a gaussiana que eu quiser. Claro, as gaussianas que têm a simetria do meu espaço, elas vão facilitar a conta nesse momento aqui, ó. Como eu achei uma área, uma superfície que tem uma simetria, eu consigo falar que o campo é constante, eu tiro esse campo da integral e faço campo vezes área aqui, né? Aqui, nesse caso, a gente vai estudar o que acontece com a lei de Gauss e o condutor carregado, tá? Então, olha só, se uma carga em excesso é introduzida em um condutor, a carga se concentra na superfície do condutor. O interior do condutor continua sem a ser neutro. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma superfície. Se por acaso eu coloco cargas nessa superfície, isso é muito interessante de pensar, né? Se eu acumular um excesso de carga aqui, por exemplo, carga negativa, que era mais rápido de desenhar aqui, mas se eu chego e coloco cargas negativas aqui, ó, o que acontece com os condutores é que essas cargas se concentram na superfície. Mas por que isso acontece? Vamos lembrar, a definição de condutor é de um material cujas cargas têm liberdade para se mover aqui nesse material. Então o que vai acontecer aqui? Essa carga elétrica negativa aqui, vamos supor que eu coloco só duas por enquanto. Aí eu tenho essa carga elétrica aqui, ela vai se repelir com a carga elétrica que está logo ao lado dela. E elas têm liberdade de se mover. Então essa carga aqui vai se localizar, vai aparecer uma carga negativa, o mais longe possível dessa carga. E assim por diante. Essa aqui vai ter uma carga que vai estar o mais longe dela, e a outra mais longe da outra, e assim por diante. De forma que o equilíbrio se dá quando as cargas estão mais afastadas possíveis uma da outra nessa região, nesse objeto aqui. E isso acontece quando essa carga se concentra na superfície, porque sempre vai ter uma outra carga aqui totalmente repelida, assim, o mais distante, o mais afastada por repulsão dela. Então, se eu coloco um excesso de carga num objeto, essa carga vai se concentrar na superfície. De forma que na hora que eu fizer um traço de uma superfície gaussiana aqui, ó, que é o que está essa linha cheia aqui, a carga que eu vou ter interna a essa superfície gaussiana é nula. Indicando o quê? Que o campo elétrico no interior de um condutor é zero. Aqui tem um outro exemplo de uma superfície gaussiana, né, numa superfície de cobre. Então, olha só, um pedaço de cobre com carga Q pendurado por um fio não condutor. Na letra A aqui. Uma superfície gaussiana é colocada logo abaixo da superfície, né? Então, nota que não tem carga nenhuma. O pedaço de cobre, que agora possui uma cavidade, né, uma superfície gaussiana é colocada em torno dessa cavidade, perto da superfície, mas na parte interior. Então, aqui já vai acontecer o contrário. Aqui o que você vai ter? Você vai ter uma carga elétrica nessa cavidade aqui, ó. Bem, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo interessante que é o seguinte: posicionou-se em uma casca esférica, nota que essa casca tem uma espessura aqui, mas posicionou-se no interior dessa casca esférica uma carga negativa. O que vai acontecer? Essa carga negativa vai criar um campo, de forma que na parte interna à superfície vai acumular uma outra carga, uma carga positiva aqui. E essa linha vermelha aqui, ó, é a gaussiana. Nota que essa gaussiana está toda no interior do condutor. Então é nessa gaussiana aqui que eu tenho? O campo é zero. Para o campo ser zero aqui, o que eu preciso? Que as cargas internas a essa gaussiana sejam nula. Então na superfície interna desse condutor aqui vai acumular uma carga qual? Se a carga central aqui vale Q, né, menos Q ali, ó, então nessa superfície aqui vai acumular uma carga mais Q. De forma que quando eu fizer essa gaussiana e somar as cargas internas, lembra, interior de um condutor, campo nulo. Então eu vou ter
mais Q nessa região aqui, e logo na parte mais externa, uma carga menos Q novamente. Então, por isso que eu vou ver um campo, se eu fizer uma gaussiana aqui fora, aí o que eu vou ter se eu fizer uma gaussiana nessa região aqui, ó? Se eu faço uma gaussiana aqui e avalio o campo elétrico nessa região, ele vai ser um campo elétrico que estará o quê? Relacionado com essa carga negativa ε0, né? Porque quando eu contar as cargas dentro da gaussiana, o que eu vou ter? Menos Q mais Q, menos Q. Então, vou ter um campo relacionado aqui. Então, eu coloquei um quadrinho aí, ó. Note que, como a superfície gaussiana está dentro de um condutor, o campo deve ser nulo. Assim, na parte interna da casca será ordenada uma carga que anulará a carga no interior da gaussiana. E aqui eu ainda fiz um implemento, que é traçar um depois. Bem, falado sobre campo elétrico condutor, vamos começar com as primeiras aplicações. Você pode ver no card aí que eu já fiz as deduções sobre campo elétrico. E um dos exercícios que foi feito, um dos exemplos que foi resolvido, é procurar o campo elétrico de um fio infinito, que é o que a gente tem aqui, ó. O fio infinito, ele tem simetria cilíndrica, quer dizer o quê? Que se eu pegar a uma distância R desse fio, o campo vai ser o mesmo dessa distância R, dessa R, dessa R, ou seja, tem uma circunferência em volta do fio que me produz o mesmo campo E. Mais do que isso, se o campo aqui em cima vale E, se eu descer um pouco o campo nessa mesma distância R, um pouco abaixo, também vale E. Então, em qualquer lugar desse cilindro de altura H e raio Rzinho, o campo é o mesmo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a lei de Gauss para a eletricidade? Integral de um caminho fechado de E dA igual a carga interna sobre ε0. Mas nota, tem que ser superfície fechada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o campo E dA da região das tampas. Então, aqui eu tenho... Aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho o campo EDA aqui e eu tenho um campo aqui também, ó. Campo E. Nessa região aqui fora, a área, o dA, tá assim. Opa. Eu tenho o dA assim. Na tampa, eu tenho um dA apontando para cima. E aqui embaixo, aqui embaixo, eu tenho um dA apontando para baixo. E logo aqui também, ó, eu posso falar, retinho aqui, eu tenho o campo E assim. Então, na hora que eu for avaliar essa integral em caminho fechado aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma integral, vou ter duas integrais de E dA, escalar dA, das tampas, mais uma integral de E dA, produto vetorial aqui, escalar, lateral. Então, nota que nas tampas, o elemento de dA e campo elétrico, eles estão perpendiculares entre si. Como é um produto escalar, esse cara aqui vai a zero, ó. Esse aqui vai a zero. Então, o que é que nos sobra? Sobra um EDA, um EA, só da área lateral. Então, esse é vezes A, porque aí o campo é constante, né? Sai da integral, então eu vou ter um campo vezes área. E essa área aqui me conta somente a área lateral. Então, qual que é essa área lateral aqui? É o comprimento dessa circunferência, então 2πr vezes a altura. Então, minha área lateral é esse valor aqui. Então, isso daqui tem que ser igual a quem? A minha carga envolvida sobre ε0. Então, quem é minha carga envolvida? Só me importa essa carga aqui, ó. Aqui está entre esse ponto e esse ponto. Porque é ela que está dentro da minha superfície.
né? Nota que o φ é infinito para cima, para baixo, mas a carga que eu tenho envolvida, ou carga interna que eu tenho, é só essa região aqui. E quanto que vale essa região? Só olhar aqui, ó. Ela é a densidade, que é carga por comprimento, vezes esse comprimento aqui, que vale H. Então, minha carga interna aqui é lambda H. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei que lambda H sobre ε0 é igual a campo vezes 2π o Rzinho H, né? Onde esse Rzinho é esse raio aqui. Então, o H corta com H e eu fico com esse campo aqui, ó. Pode conferir lá na aula sobre campo elétrico, na hora que eu acho o campo de um φ infinito, dá exatamente isso daqui. E a elegância que a gente tem aqui, né, quando a gente usa a lei de Gauss, é de resolver isso em poucas linhas. Não sei se vocês lembram lá, a gente precisou usar substituição trigonométrica, fazer um triângulo para achar o arco tangente, integrar tangente, etc. Aqui, usando a simetria cilíndrica, a gente resolve rapidamente. Como eu sempre digo, você pode usar qualquer simetria, qualquer sistema de coordenadas, que você resolve. Mas alguns casos são mais simples e diretos, porque tem a simetria, né? Então, note que é o mesmo resultado que obtivemos integrando o campo elétrico na linha infinita. Note ainda que a resposta não depende da altura H da superfície gaussiana, pois esta aparece tanto no fluxo quanto na carga, né? Então, realmente, o Hzinho apareceu aqui e aqui, e eu posso cortar esses dois aqui. O segundo exemplo que a gente vai calcular, que a gente também já fez, é o exemplo de uma superfície infinita, um plano infinito de carga. Então, quando a gente tem um plano infinito de carga, como que a gente faz? A gente faz a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um plano infinito, esse plano tem uma densidade de carga que eu vou chamar de sigma, né? Sigma é dado por carga por área, né? Então, olha só, considere pontos próximos a uma superfície condutora da figura 2.11. Então, a superfície condutora, a gente vai ter aqui o campo em toda essa região aqui. Toda a carga estará concentrada na superfície. E o campo no interior é zero. Então, aqui é um caso de um plano condutor infinito. Né? Então, aqui ele vai usar esse argumento de que na parte de dentro do campo, o campo é zero. Né? Então, aqui, o campo aqui é zero, porque eu estou dentro do condutor. E eu quero avaliar o campo aqui fora. Como é que a gente faz? Aqui a gente tem, dá para ver que a gente usou um cilindro. Podia ser um cilindro não é ótimo, porque o que eu tenho no cilindro? Eu tenho aqui uma área lateral, que eu vou chamar de dA aqui. Essa área lateral, ela está distribuída assim, para baixo aqui também, e lá no fundo, né? Então eu tenho esses dAs, e nota que esses dAs, então assim, na hora que eu for escrever minha superfície fechada, o que eu tenho? Quase a mesma coisa que eu tinha antes. Eu tenho um dA, dA lateral, mais um dA tampa. Então, nesse lado daqui, essa tampa aqui, porque são duas tampas, né? Essa tampa aqui dá zero, porque o campo aqui está no interior, então o campo aqui é zero. O interior de condutor é zero. E o campo aqui, ele não é nulo. Então, eu vou ter um campo de tampa não nulo aqui. Né? E na lateral, nota aqui, por aqui, que o campo está a 90 graus. O campo está assim, né? Esse azulzinho aqui é o campo. O azul claro é o dA da tampa. O dA lateral está a 90 graus com o campo. Então, as áreas laterais aqui, nesse caso, as laterais que dão para zero. Então, na hora que eu fizer a integral de caminho fechado aqui, são duas tampas e a área lateral, essa integral de caminho fechado vai sobrar E vezes A, onde A é essa areazinha aqui da tampa.
Isso tem que ser igual à carga que eu tenho aprisionada aqui. Qual que é essa carga? Só usar densidade. Carga envolvida sobre ε0. Quanto que vale essa carga? Nota que a tampa aqui faz sombra na superfície. Então a carga que eu tenho aqui dentro é a densidade vezes a área. Porque densidade de área, né? Carga por área, então é carga por área vezes a área dá a minha carga. Então essa carga envolvida é isso aqui. Então igualando as duas coisas, olha só o que eu tenho. Sigma A sobre ε0 é igual a campo vezes A. O A corta com A e eu descubro que o campo em uma superfície gaussiana, em um plano infinito, condutor, é esse valor aqui. Mas nota que lá a gente calculou o caso também não condutor, né? Então o que a gente tem aqui? Ó? Se a gente pegar uma superfície bem fininha, que tem carga elétrica nela, então vou colocar aqui um sigma. Nota que esse campo ele é o quê? Ele vai existir para cima e para baixo. E nesse caso aqui, quanto que vai dar? Vai dar quanto que a gente fez antes, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou ter duas áreas para verificar, ó. Vou ter a área para cima e vou ter a área para baixo. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter E vezes 2 áreas, né? Porque a área para cima e a área para baixo, igual a sigma A sobre ε0. Então, nesse caso de plano condutor, que a gente até já calculou aqui, nesse caso aqui o campo dá quanto? O campo vai dar sigma sobre 2 epsilon, que foi o que a gente achou anteriormente. Esse caso aqui é o caso em que o plano é condutor, então ele campo aqui dentro é 0, ok? Bem, e continuando, e já eu acho que finalizando quase, como último exemplo aqui, a gente tem o caso de cascas esféricas. Então eu vou usar a lei de Gauss para simetrias esféricas. O primeiro exemplo aqui, ó, é um caso em que você tem uma vista de uma casca esférica fina, uniformemente carregada, né, com carga Q. Então aqui você tem uma casquinha na esfera aqui, a esfera existe nessa parte enevoada que é a esfera. E foram desenhadas duas gaussianas. A gaussiana S1 e S2, né, também mostrada nessas figuras aqui. A superfície S2 envolve a casca toda, externamente, enquanto que a superfície S1 envolve apenas a cavidade vazia. Então, a gente já consegue fazer essa conta aí. O que a gente tem? O de sempre, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. O que a gente tem aqui é o seguinte. Na hora que eu fizer o integral de caminho fechado de E escalar dA, isso tem que ser igual à minha carga interna sobre ε0, que é um T. Carga interna sobre ε0. Nesse caso aqui, o que eu vou ter aqui fora? A minha carga interna vai ser toda carga Q. Então aqui, ó, se eu fizer na superfície 1, eu vou ter aqui a carga sobre ε0. Que é o que ele tem aqui, ó, carga sobre ε0. E a área, então o campo é todo constante aqui na superfície, então é muito parecido com a carga de uma carga pontual, né? Então eu vou ter a área dessa esfera. A área da esfera é 4πr2. Então lá de fora eu tenho isso. E o lado de dentro, quando eu faço a superfície dentro, eu não tenho carga envolvida. Já que eu não tenho carga envolvida, vai ser igual a 0, então o campo ali é 0. E outros dois casos interessantes aqui, ó, em que eu não tenho uma cavidade, eu tenho uma esfera, uma quantidade aqui de... uma densidade de carga aqui dada. Nesse caso aqui, o mais simples, ele está considerando uma carga constante, né? Um ρ aqui, ó, tem uma densidade de carga ρ, e ela é constante. Aí um primeiro caso é quando a superfície gaussiana está externa a essa nuvem aqui de cargas.
aí a gente cai no mesmo problema que daqui de cima. A gaussiana está envolvendo toda a carga interna, então eu posso falar que a integral de E dA é igual a carga sobre ε0. Então fica aqui carga sobre ε0, aí eu pego a área da gaussiana, que é uma esfera, a área da esfera 4πr2. Então eu caio nesse caso também. E aqui um caso mais interessante, mais desafiador aí, é quando eu estou olhando dentro da minha esfera. Nota que é uma esfera maciça, então ela tem carga desde a origem até a parte mais externa aqui, que está chamado de R. E a minha gaussiana está aqui, ó, em um lugar intermediário ao 0 e o R. Como é que eu faço nesse caso? O de sempre. Eu faço exatamente o que está aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, a minha integral fechada de escalar dA igual a carga interna sobre ε0. Nesse caso aqui, quem vai ser então a minha carga interna? Eu vou ter que fazer conta, que é o que? Eu vou fazer a minha carga interna sobre volume tem que ser igual à minha carga total sobre volume total. Eu faço essa continha aqui. Então, no fundo, a minha carga interna vai ser a carga total sobre o volume total vezes o volume de quem? Esse volume aqui, ó, é esse volume que eu envolvi aqui, ó. Ele está relacionado com um raio R minúsculo. E é essa conta que foi feita aqui, ó. Pedaço sobre pedaço, ou seja, a carga envolvida sobre o volume da gaussiana aqui no caso, tem que ser igual a tudo, a carga total sobre volume total. Qual que é o volume total? 4/3 de πr ao cubo. Qual que é o volume do pedaço? 4/3 de πrzinho ao cubo. Então corta 4/3 de π com 4/3 de π, e eu acho que a carga que eu tenho interna é dada por essa expressão aqui. Então eu consigo achar o campo aqui no interior de uma esfera maciça. Dá para a gente fazer um teste de Minerva aqui, né? Quer dizer o quê? Esse aqui é o campo fora, esse aqui é o campo dentro. Como essa esfera aqui é maciça, ela não é condutora, porque lembra que o condutor eu tenho eu tenho que forçar o campo C0 dentro, então ele é descontínuo no condutor. Mas esse caso aqui não pode ser descontínuo, né? É uma esfera maciça, não condutora. Então significa o quê? Se eu pegar o campo de fora e fechar até encostar em R, tem que dar o mesmo valor de pegar o campo interno e abrir esse R até ele ficar igual ao raio. Quer dizer o quê? O que eu quero dizer com isso? Se meu Rzinho for igual a R, tem que dar o mesmo resultado quando eu estiver aqui, de fora, fechando até encostar, e o mesmo resultado de quando eu estiver aqui, ó. Quer dizer o que? O campo interno eu vou abrir o Rzinho até ele virar o R, né? E realmente dá certo. Confere comigo aqui, ó. Se esse cara aqui virar um R maiúsculo, esse R corta com o quadrado e vira Q sobre 4πε2 R2, que é o que acontece quando eu faço a mesma coisa aqui, ó. Esse R aqui, ó, quando ele vira o R maiúsculo, fica assim, ó. Q sobre 4πε2, o Rzão maiúsculo, que é a mesma coisa que acontece nesse caso aqui, ó. Vira um Rzão maiúsculo. Então, provando que tá certa a resposta aí, a gente conseguiu, foi certo. E mais uma observação importante aqui. Esse caso aqui foi um ρ constante. Esse ρ aqui, ó, é igual a uma constante. Mas há um caso desafiador, um caso legal, que a gente vai fazer um exercício no futuro sobre isso, é quando o ρ for função de R, por exemplo. Aí na hora de achar a carga interna, eu tenho que ter um cuidado. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Na hora que eu for achar que a carga
interna, eu vou ter que fazer uma integral desse ρ dv, por exemplo. Mas isso aí, cenas de próximos capítulos. Então aqui as principais referências. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.